Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com a nossa conversa de política, né? Continuando com aquele papo agradável que eu estou fazendo com várias lideranças do Estado e eu não podia ficar sem conversar com o ex-vereador Tiago Andrino, que é personagem recente da política do Estado, mas com uma história bastante consolidada aí com a política do Tocantins. Tiago, primeiro, muito obrigado por sua participação, é uma honra ter você aqui com a gente. E o Tiago está em São Paulo, né? Num friozinho lá, curtindo um friozinho. E eu pergunto o seguinte: vamos começar pelas eleições do ano passado, né? Você abriu mão de ser o candidato a vereador, a reeleição, né? Que você iria para o terceiro mandato, se não me engano, e para ser o candidato a prefeito, e veio aquele resultado, enfim. Passados aí vários meses, qual a avaliação que você faz olhando para trás? Kleber, primeiro eu te agradecer, eu que agradeço o convite, a lembrança. Fiquei muito feliz aí quando você me convidou para participar desse quadro. Bom, sobre a questão da eleição passada, a minha impressão mais pessoal, que tem eleições, Kleber, que a gente tem boas lembranças e tem algumas que não são. E isso não está ligado à vitória. Sim. Existem boas vitórias, boas más de vitórias, né? Você sabe, no fundo, você carrega um sentimento, uma emoção sobre cada momento. Eu tenho, nessa última eleição, assim, uma lembrança muito positiva, né, de como eu fui recebido, da evolução, do posicionamento das nossas defesas, da minha performance na eleição como candidato, mesmo numa pandemia, e a defesa do nosso legado, que era o objetivo estratégico da minha candidatura, né, da nossa candidatura do PSB, era a defesa de um legado que, na nossa opinião, foi interrompido. Então, a missão foi cumprida, eleitoralmente, não foi o resultado que nós gostaríamos, mas houve muita habilidade. Eu prefiro hoje reconhecer os adversários e tentar fazer uma autocrítica, mas o ponto forte, eu acho que foi uma grande habilidade do senador Eduardo Gomes, que acabou apoiando a prefeita, foi o meu senador também, mas naquele momento acabou ficando apoiando a prefeita, que tinha ele apoiado, eu entendo, era prefeita no mandato, e ele fez um trabalho com uma engenharia política muito complexa, não cabe nem ficar citando nomes, mas ele conseguiu trabalhar bem, dividindo e elegendo uma prefeita que tinha uma minoria de aceitação, uma das menores votações proporcionais de capital do Brasil, tendo que não tem segundo turno, mas infelizmente eu acho que o povo de Palmas, que na sua maioria tinha um sentimento de mudança, não pôde ter a mudança. Mas, da minha parte, eu acho que fiz um bom combate e carrego uma boa experiência e um agradecimento profundo aos mais de 15 mil votos dos palmenses, que me deixaram quase que numa condição de empate com o deputado Eli Borges, que foi, junto comigo, os dois deputados federais mais votados, né? Ele, junto com o Carles, foi o mais votado, eu, junto com a Masta, que perdemos, fiquei em segundo, e muito próximo do senador, do deputado Júnior Gel, que fez uma grande campanha também. Então, Sim. saio satisfeito, Kleber. Acho que, como político satisfeito, a gente não gosta de perder, né? Espero que a próxima seja a vitória. E agora o PSB, que é teu partido, está passando por um momento bastante interessante, uma experiência nova que o Amassa está fazendo, que é de dar oportunidade para os suplentes, né? E eu até conversando com ele, ele citou até seu caso, quer dizer, você é suplente de deputado federal e não teve esse espaço para tentar exercer esse mandato. Como que você avalia essa experiência do PSB e pelo fato de você ter sido eleito como suplente numa coligação, você acha que isso dificultou, na coligação de partidos, dificultou que você tivesse espaço também? Kleber, até tirando a massa essa, eu sempre sou muito elogioso com ele, mas esse acordo foi eu que fiz, né? Na minha campanha, quando me lancei candidato a prefeito, eu percebi que se eu não fizesse um movimento muito para o coletivo, mais amplo, eu teria dificuldade de montar uma chapa frente Palácio e frente Prefeitura. Tanto em vista que você vê que o Júnior Gel fez uma boa votação, mas não teve sucesso como nós tivemos na chapa de vereadores. Ele elegeu uma vereadora por pouco. Uhum. Então a estratégia ela começou assim, propondo rodízio. Eu sempre digo que quando nós lá atrás, em 2012,
elegemos o Amasta prefeito, nós elegemos 3 vereadores na época, nós fizemos um rodízio dos 3, não sei se você lembra, assumiu o Walter Balestra, Sim. assumiu o Felício e assumiu o Marreco do mototáxi. Aquele movimento foi eu que fiz também como secretário de governo. Então, é uma concepção de pluralidade, de construção coletiva, de uma visão menos vertical da política, né, mas tratando todos como iguais. E nesse momento em que precisa se montar uma chapa pura, essa tática se tornou também fundamental. Então, isso aí, então, isso já foi um acordo já da eleição, do processo eleitoral, da eleição. na formação da chapa de vocês. Quando filiei o Lacerda, o Brazão e todos os outros, os Somos, eu que fechei cada candidato, um a um, eu dizia, você está disposto a revezar pelo número de cadeiras que tiver, você tem disposição, né, de contribuir com o processo político de alternância, enfim, todos concordaram, né? Tem que ver o momento de cada um, do mandato, se alguém tem alguma questão para se resolver, de saúde, enfim, eu sei que não é simples, mas o acordo foi feito. E para a campanha de deputado, isso agora acaba que vira uma, vamos dizer assim, algo muito qualitativo, porque estimula as pessoas a vir para o PSB para montar uma chapa de deputado estadual e federal. Então, acho que acabou virando uma estratégia legal, vai dar oportunidade aí para o Epitácio, um amigo querido aí que tem uma importância no entretenimento, uma família tradicional na ordem dos advogados, acho que vai dar uma contribuição, fez uma campanha bonita. E na sequência, a grande inovação do Somos, primeiro mandato coletivo, talvez assumir uma capital do Brasil. Interessante, né? E os meninos são muito bons, eles têm uma cabeça bacana, nossa, uma ideia muito legal, eles são muito afinados, eu conversei com eles, gostei muito. Me diga uma coisa, e você já nessa experiência, e logicamente, né, vou falar daqui a pouco, você tem seus projetos para 2022, qual a avaliação que você fez do fim das coligações? Você acha que esse modelo, ele funcionou por aquilo que ele se propôs, por exemplo, fortalecimento dos partidos, enfim, como que a avaliação? Houve muita reclamação, por exemplo, dos vereadores de mandato, o próprio PSB mesmo, né? O caso você, que não foi candidato porque você já seria candidato a prefeito, a reeleição porque seria candidato a prefeito, mas teve o caso do Major Negreiros, que saiu do partido e tal. Enfim, e como que você avaliou, olhando para trás também, essa mudança da legislação? Só começando do final para o começo, o caso do Major e do Marilon, eles saíram por opção, né? Eles tomaram uma opção de seguir com a prefeita, e eu achei injusto eles estarem do lado da prefeita e ocupando uma vaga no PSB. Eu acho que a política, se você tem uma posição, você tem que assumir ela. Mas se eles estivessem comigo, eu teria que dar um jeito de construir a chapa junto com eles. Não tiraria por oportunismo, não faria isso com um companheiro, né? Mas eles escolheram o caminho deles, eu respeito, eu só pedi o mesmo respeito com o PSB. Sobre a chapa, nesse formato novo, eu acho que faz muito bem para a democracia. É interessante que o Congresso Nacional, eles não gostam de experimentar na própria carne, né? Eles criam para experimentar nos vereadores sempre, né? E depois, se eles não gostam, eles mudam. É desse jeito. Então, assim, o que eu quero dizer para os nossos deputados federais, que eu vivi essa experiência, eles também viveram, né, como presidente de partidos, mas que é uma experiência rica e ela tende a criar uma situação nova no Congresso Nacional. Acredito que vai haver aí, basta você ver a chapa que elegeu o Célio, o deputado Célio Moura, que foi uma experiência com candidatos menores. Se eu tivesse lá, eu seria deputado, né? Seria deputado. Mas você vê que são processos que, se você perceber que as chapas que vão se formar vão acontecer de ter eleições com candidatos com menos votos, campanhas menos custosas, né? E possivelmente abrindo possibilidade de candidatos que realmente vêm de renovação, representantes de camadas populares, movimentos sociais, pessoas que não são profissionais da política. Então, acho que isso refrigera a democracia, cria uma responsabilidade partidária, porque é muito fácil para o partido pessoalizar os erros, na medida em que ele é responsável pela chapa, ele se torna responsável pelos problemas dos vereadores, você acaba responsabilizando e vai de encontro ao financiamento público, que hoje não é tão público, né? Eu sou a favor do financiamento público de verdade, não mais ou menos. Né? Teria que se definir se é privado ou se é público. Esse meio termo ainda está meio envergonhado, né? Eu acho que definir qual é o caminho era melhor. Mas já que hoje existe um financiamento público muito grande
muito expressivo, né, pago pela sociedade, os partidos têm que se responsabilizar mais ainda por esses gastos. Então, acho que faz parte de uma lógica de responsabilidade coletiva o fim das coligações. Acho interessante. E agora, como você disse, né, eu conversei com o Milton Neves semana passada e ele falou que eles deram o remédio para os vereadores, agora eles têm que tomar o remédio, né, falando dos deputados federais. Mas estão com essa proposta aí, discutindo, já tem gente que fala que passa na Câmara, mas não passa no Senado, que é o Distritão. Como que você avalia o Distritão? Eu acho que o Distritão, ele é um modelo muito conservador no sentido de manter quem está no poder, manter o Congresso atual. Hoje o Congresso ele está, a maioria presidentes de partido, mandatos tradicionais, muitas reeleições, né? Uma parte grande do Congresso que tem o controle partidário. Eu acho que eles teriam uma vantagem com o controle do fundo e tendo uma candidatura unitária para investir apenas em si mesmo. Sim. Acho que é um movimento que não é republicano, o Centrão, e não representa os interesses do Brasil, de renovação, de construção de uma nova política. Eu acho que é um momento de desprendimento. O Brasil está tão dividido, enfim. Sim. Agora, está aí no Congresso, né? Tem uma outra proposta que eu gosto mais, que o senador José Serra sempre defendeu, e eu sempre acompanhei ele, mesmo nunca tenha sido do PSDB, que é o distrital misto. Sim, sim. Para mim, é o melhor modelo, melhor modelo, né? Experiência que funciona melhor. Eu gostaria muito que isso estivesse em debate, infelizmente não é esse o debate. Né? O que eles dizem que é um processo de evolução, né? Que começou com o fim das coligações para enxugar número de partido, fortalecer partido, cláusula de barreira, e aí seria um passo seguinte, o distrital misto, que é interessante porque você mantém aquele político representante da comunidade e, ao mesmo tempo, você abre espaço para que as minorias também consigam entrar no coeficiente normal convencional. Agora vai saber, né? Porque o grande problema é que a legislação lá, a legislatura é feita de acordo com os interesses, né, deles mesmos, enfim. Mas você disse, viu, Cleber, só contribuindo com o que você me disse, eu conversei com vários congressistas esses dias, e é o que você me disse, que o Senado tem uma posição mais provável de manutenção desse modelo e a Câmara de mudança. Acho que vai ser um grande debate no Brasil. Vai, é importante, né? Porque assim, eu acho que são dois passos que o Brasil precisa dar. Um passo é esse inicial, de reduzir partidos e tal, para você chegar ao voto distrital misto e depois também, isso é uma defesa minha também de muitos anos, parlamentarismo. Nós precisamos acabar com o presidencialismo imperial. Até no momento, por exemplo, você vê nesse momento do Brasil, se você precisar tiver o governo incompetente, você derruba o gabinete sem precisar criar uma crise monstra na República, né? Hoje o impeachment é um processo traumático muito grande, mas vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. E eu gosto muito do Andrino, que ele tem essa visão política, é um estudioso da política, antes de tudo, gosta de estudar política, e eu quero que você avalie agora comigo aqui o cenário do Tocantins nesse momento para 2022. Falando, não é o Andrino político, é o Andrino estudioso da política, quer dizer, olhando hoje o cenário, o que você vislumbra, o que o Tocantins precisa para começar a continuar ou entrar numa esteira de desenvolvimento maior? Uma pergunta difícil. Antes de te agradecer, você foi generoso comigo, sou apaixonado pela política mesmo, não sei se dou conta de discutir contigo, porque você tem um desprendimento, além de ser muito capaz no debate, tem um desprendimento jornalístico, né? Eu, de certa forma, pelo papel que cumpro, eu acabo tendo um pouco a minha opinião comprometida pelo lado que tomo. Sim. Mas, com muita sinceridade, eu acho que a sociedade acredita que o Tocantins pode muito mais. Eu acho que esse é um sentimento forte na sociedade, mas que, infelizmente, essa mesma sociedade que acredita que o Tocantins é uma terra prometida, é uma fronteira agrícola gigante, que tem um potencial logístico, acho que isso está muito, até nas pessoas bem mais simples, já tem uma compreensão, uma fé no Tocantins, mas essa fé ela é sufocada por uma estrutura eleitoral muito antiga, o interior, os municípios pequenos, existe toda uma geografia política, um arranjo que, por vezes, não consegue representar, às vezes, um sonho maior.
eu não sei como nós vamos enfrentar isso, né? Como nós vamos enfrentar o sistema político no Tocantins, que ainda tem amarras muito fortes. Mas a minha opinião é que o Tocantins precisa de um choque de desenvolvimento, nós precisávamos ter projetos claros de ciência e tecnologia, desenvolvimento econômico, turismo. Eu vejo que existem iniciativas, né? Não estou querendo dizer que não existe, desrespeitar o trabalho de nenhum secretário, nem do governador em todos os sentidos, não quero generalizar, mas as eleições passadas elas não foram feitas com um projeto, elas não foram vencidas com um debate e com um projeto. Então parece que o governador também não tem esse compromisso de apresentar o que está fazendo. Então é um governo que vem acontecendo no meio de uma pandemia, mas eu creio que o meu sonho é que o próximo governo do Tocantins, ou governadora ou governador, dispute a opinião pública com um projeto claro, um projeto que nos faça assim, sentir na alma um desejo de participar do processo, mesmo aqueles que não acreditam no candidato ou que tem outro, tenham confiança que aquele governador pode fazer algo, isso é importante. O difícil é quando você acha que só você pode fazer e o outro não pode fazer nada, e o Tocantins também vive isso, é uma negação, porque tivemos maus momentos, governos tristes que terminaram em episódios complicados, né? E toda hora um clima de golpismo, será que vai cair, será que vão tirar? Toda vez que alguém vira presidente da Assembleia, parece que tem um clima, né? Uma coisa totalmente estranha. Então, assim, falei um pouco de tudo, mas eu torço de coração que haja um debate com propostas e que a gente possa sonhar que vai melhorar o emprego, a renda, o desenvolvimento econômico e social do Estado. É isso que eu espero de qualquer candidato que tenha. O fato de não termos reeleição no ano que vem, você acha que é positivo? Você acha que gera outras possibilidades? Como que você vê essa questão? Eu acho que o cenário ficou mais aberto, né? Enfrentar um governador de mandato no Tocantins, com a Assembleia da forma que se comporta, né? Com massiva, uma adesão massiva, e às vezes até um silêncio estranho, né? Um silêncio quase que macabro, às vezes, né? Em alguns casos. É uma máquina muito forte, muito forte. Então, não ter um candidato no cargo de governador, mesmo sabendo que o vice tem todas as condições de disputar com a máquina e com a própria Assembleia, eu acho que diminui um pouco, vamos dizer assim, esse determinismo da eleição, que seria uma reeleição. Sim. Acho que o deputado Vanderlei vai ter uma eleição mais dura, disputada, a oposição não se formou, eu vi que ele fez um comentário que está tudo bagunçado ainda, que é a oposição, mas acho que ele é inteligente, ele não deve estar subestimando. Existe um movimento de bastidores muito forte, muito diálogo, e eu acho que podemos ter surpresa nessas eleições. Eu acho que o jogo está para ser mexido. Tem muita gente jogando que está aparecendo e outros que não estão aparecendo, que, na minha opinião, são candidaturas mais consistentes. Com certeza vão ter muitas surpresas. Eu também tenho escutado muito, gente me chamando para conversar, tenho ouvido muita coisa interessante. Essa eleição vai ser muito interessante. E me diga uma coisa, você é muito próximo do Amasta, o que achou essa decisão dele de ser candidato a deputado federal, esquecer Senado, esquecer governo do Estado? Então, quando você entrevistar para ele, você pergunta. Quando nós saímos da eleição de prefeito, o Amasta ficou chateado, né? A gente estava junto conversando um dia depois. Ele falou: e agora? Falei: o que você vai fazer? Perguntando para mim, né? Preocupado com o companheiro, né? Se eu ia, que tarefa que eu ia querer, se eu ia querer ser candidato a deputado federal. Falei: Carlos, hoje o movimento mais inteligente do PSB é garantir no espaço político uma cadeira de deputado federal, cumprir um desafio que o partido precisa, e o Carlos tem muita confiança da direção nacional. E como ele não tinha intenção de disputar o governo do Estado, eu achei que esse projeto assim, era o mais acertado. Ele pode se reorganizar o grupo político e depois está muito forte para definir, ajudar na definição dos destinos de Palmas. Né? Além de influenciar o Tocantins, ele pode também depois dar uma grande contribuição para a cidade. Então, eu sou super favorável, fui o primeiro defensor, acho que ele faz um movimento inteligente.
E você? Você foi federal duas vezes, né? 2014, 2018 e agora com a Márcia. Você mantém já tentar os dois ou você volta, recua para estadual? O que que você pensa? Corajoso, né? Eu posso ter vários defeitos, mas enfrentar uma eleição para federal com essa turma, peso pesado aí, ou eu sou muito corajoso ou não tenho juízo, né, Cleber? É verdade. Mas eu fui corajoso. Foi verdade. E A foi bem primeira eu votada acho nas duas, né, Andrino? Foi muito bem votada nas duas, inclusive, né? foi, eu tenho assim, a primeira foi mais consciente, uma decisão de grupo, né? Na época, o deputado Vanderlei era meu companheiro, quando nós vencemos a eleição de prefeito, eu conversei com ele, não sei se ele lembra, eu falei assim, deputado, qual é o teu projeto? Ele falou assim, o meu é deputado estadual. Então eu falei, então o meu é federal. Porque se ele falasse que o dele era federal ou Aragão, o meu não seria federal. Eu fui por encaixe. Uhum. Então foi uma decisão muito coletiva. Acho que fiz uma boa eleição. Fui o segundo mais votado de Palmas, tendo em vista que a mais votada só ficou na minha frente a deputada Dulce, que era esposa do governador, do vencedor da eleição. Então foi uma eleição assim, para um estreante no Tocantins, na minha primeira eleição, fazer mais de 10 mil votos em Palmas, quase 12 mil, para mim, foi muito expressivo. Foram 37 mil, 12 mil em Palmas. E depois, já eleito vereador, o segundo mais votado da coligação, eu fui para deputado, mas essa eu já fui meio que no sacrifício. Eu não queria ser candidato a deputado. Eu tinha, antes do acidente com o Júnior, eu já queria ser candidato a estadual. Nós chegamos a propor para o Marlon Reis, uma reunião que eu fiz de tentativa de união naquele momento, que eu apoiaria ele para deputado federal se ele fechasse conosco, mas acabou que, por um pedido da direção nacional, e o prefeito Amasta queria muito que eu fizesse um gesto, eu acabei sendo candidato no sacrifício mesmo. Eu estava traumatizado de estrada, estava com colete na coluna, eu não conseguia pegar carro, eu estava muito afetado pelo acidente, pela perda do Júnior. Então eu só fiz campanha em Palmas praticamente e fiquei muito feliz porque eu não tive o apoio da prefeita. A prefeita me abandonou na eleição. Ela foi uma das maiores incentivadoras para que eu fosse candidato. Ela já não pôde me apoiar na eleição. Ela dividiu o apoio com vários candidatos e mesmo assim, sem o apoio de nenhum vereador e sem o apoio total da prefeitura, com exceção de alguns secretários que me apoiaram parcialmente, a gente fez 10 mil votos e eu fiquei muito feliz que, mesmo não tendo repetido os quase 40 mil, eu fiz 22 mil, consegui ficar como primeiro suplente e, de novo, o segundo mais votado de Palmas. Só perdi para o deputado Eli, que estava no grupo vencedor com o Carles, e ele ainda pegou a onda Bolsonaro, que eu não tinha esse perfil. Uhum. Então, acho que também consolidou uma votação consistente em Palmas, né? Ser duas vezes o segundo mais votado, sendo que o primeiro oscilou, né? A deputada Dulce foi a primeira, depois caiu para quase o último, e o deputado Eli estreou bem. Então, acho que, assim, tem uma marca forte, principalmente na capital. E 2022 já tem uma definição? Não, ainda não sabe. Kleber, rapaz, no partido hoje, eu só coloquei à disposição meu nome para deputado estadual. Certo. Preciso de uma vitória, Kleber. Tentar uma vitória. Esse negócio de ser couro duro, resiliente, você tem uma hora que você, poxa, né, Só tem que, corrigindo uma informação minha, então você foi eleito vereador uma vez, então, né? É verdade, porque foi em isso, 2012 você foi a Márcia foi eleita e você foi secretário, né, no governo. Aí em foi, 2016 você se elegeu e seria 2020, então a sua segunda eleição. Não estou só corrigindo, então seria a segunda eleição. Andrino, olha, foi. muito bom conversar com você, amigo. Eu agradeço muito, viu? Estou à disposição. Essa é a primeira de uma série de conversas que nós vamos ter daqui até essa longa estrada até outubro do ano que vem. Desejo boa sorte aí. Estamos à disposição para divulgar seus projetos aí, para a gente falar bastante de política. Kleber, você não me perguntou quem que eu acho que vai ganhar para o governo, mas eu não vou perder a oportunidade. Se você quiser falar, pode falar. Se você já tem Quero, essa bola de cristal, você fala não, para porque mim. senão, não é bola de cristal, mas pelo menos saber, porque senão o povo vai falar que eu fiz a entrevista e parecia,
sabonete, né? É. Vou ter que falar alguma coisa, mas O PSB não tem nem candidato a governador. Eu quero ver quem é, a pergunta não é quem vai ganhar, é quem o PSB vai apoiar para governador ano que vem. Eu acho que essa é a o, pergunta. o PSB quer ganhar, o PSB quer ganhar para federal, para estadual e quer estar num time vencedor. A gente precisa acertar na política, né? Claro que acertar não significa ganhar a qualquer custo. O Amasta já te falou que a gente está com uma amplitude grande, né? Até mesmo a nossa relação com o Vanderlei, pelo menos a minha, é muito boa, do Amasta também teve altos e baixos, mas eu acredito, Kleber, que a pessoa que reúne grandes condições para enfrentar essa eleição era o senador Eduardo Gomes. Hum, Eu, eu não tenho dúvida é. que se ele fizer um movimento, o movimento dele tende a ser o mais consistente. Ele tem capacidade de aglutinação dos dois lados, poderia fazer uma composição maior e com talento, se ele tiver no coração dele essa vontade grande de ajudar o Tocantins e usar o talento dele, a capacidade de diálogo, que é tão importante agora, acho que pode ser um grande candidato. Mas, hoje, que está colocado o Vanderlei e o prefeito Dimas, um brilhante prefeito também, Sim, sim. que nós estamos dialogando. Então, o cenário está assim, né? Hum, Eu gostaria muito que a senadora Cátia Abreu também tivesse nessa disputa. Acho que ela é um quadro, nós temos um diálogo incrível, ela, independente de quem goste ou quem não goste, a sua claro, com competência, certeza. a sua coragem, a sua capacidade de pensar o Brasil, de discutir o Tocantins de verdade. Né? Quem fala de Matopiba, de fronteira agrícola, eu acredito que ela, qualquer projeto que se discuta desenvolvimento econômico de verdade no Tocantins passa pela senadora Cátia Abreu também. E eu falo isso com quem já foi adversário dela e sempre observei ela com muito Sim. cuidado e com muita admiração. Então, na minha opinião, passa muito pela senadora Cátia Abreu e pelo senador Eduardo Gomes o futuro, o bom futuro do Tocantins. Mas você falou em cebar, mas você foi bem cebado aí. Você falou de todo mundo nessa história aí. Agora Mas me eu acho diga, que eu falei quem eu acho que é o favorito, né? agora me diga, não, você falou que ia falar quem ia ganhar. Eu acho que se o senador Eduardo Gomes É, tivesse um entendimento com a senadora Cátia Abreu, com o próprio Dimas e o Laurez, montassem um projeto, eu acho que esse time seria muito muito forte. forte, É, muito consistente em todos os sentidos. Né? é. Mas o E, cenário não está definido, né? Ainda não está é, muito definido. O senador é muito, o Eduardo Gomes é muito cauteloso, sim. muito amigo do Dimas, tem uma boa relação com o Carles. Então, assim, E tem mas um, eu um outro vejo, fator importante do que eu vejo do Gomes é o trânsito fácil que ele tem em Brasília, né? Eu acho que hoje ele é uma peça muito importante para o Estado lá em Brasília. Agora, logicamente, que eu acho que eu vejo dificuldades enormes para o Bolsonaro se reeleger. E aí ele perdendo a eleição Bolsonaro é outro cenário, porque aí o Gomes deixa de ser líder, mas não, como eu sempre digo, mas não deixa de ser Gomes, não deixa de ser um cara articulado, habilidoso. O Gomes foi da época do PSDB, ele no PSDB, ele tinha um trânsito mais fácil do mundo com o PT, no governo do PT. não, Então, eu queria te falar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Cleber. O nosso partido PSB não tem objeção ao Gomes, nem nacionalmente, porque o que, que um amigo muito querido da direção nacional, não vou citar o nome, é uma pessoa muito importante do PSB, ele falou assim: se o Gomes, quando era presidente, era secretário-geral da Câmara, fazia relação com o PT, teve votos do PT para ser secretário. Ele está hoje no governo e no Bolsonaro, PSDB, né? Na época que era o o maior PSDB. adversário, né? Então, assim, o Gomes ele é o tipo de líder que cumpre missão para qualquer Sim, governante. Né? sim, Eu acho que ele sim. tem um teflon que não pega nele. Né? É Eu acho que ele muito consegue habilidoso. dialogar com bolsonaristas e não bolsonaristas tranquilamente. Eu acho que ele tem um papel, e essa é uma questão, até o prefeito, o ex-prefeito Ronaldo Dimas levantou isso na conversa que eu tive com ele também nesse quadro, é justamente isso, que o Tocantins, por isso, lógico que ele falou em causa própria, mas ele falou que quem que vai substituir o Gomes em Brasília com a habilidade que ele tem, porque se você pensar, nós tivemos 3 fases de senadores com papéis fundamentais assim para o Estado. A primeira, nos anos recentes, digo, né, do rompimento da União Tocantins para cá. O primeiro foi o João Ribeiro, que era fundamental, um grande articulador do governo, principalmente do governo Lula, né?
No governo Dilma já vem a senadora Cátia Abreu, que tem uma participação gigante, e agora com o Bolsonaro, o Gomes, né? Então, assim, é importante a gente ter esses destaques nacionais que conseguem transitar bem, porque um estado com dificuldades igual o Tocantins precisa muito desse apoio de Brasília. Andrino, você não falou quem vai ganhar, mas eu agradeço muito. Ó, a minha aposta é que se o Eduardo Gomes for o candidato, é o mais competitivo hoje, na minha opinião. Certo. E se ele for candidato, o PSB vai com ele. Você vê, né, como a política, ele me deu, ele construiu a minha derrota para prefeito, É verdade. mas E pode ter você no palanque dele o ano que vem, né? não, Coisa da política. eu sempre apoiei ele e Sim, verdade, verdade. de todos os políticos tradicionais, os mais antigos do estado, os mais experientes, ele sempre foi o mais carinhoso comigo, sempre foi. Não, Então, acho que ele não teria dificuldade. Lógico que não passa por mim, eu estou dando uma opinião que você falou, você me deixou ser comentarista, eu estou no ano sabático, eu estou 6 meses fora da política, eu fiz cirurgia, me tratando, eu não sei nem se o Amasta concorda com tudo que eu estou falando aqui, mas o fato é que a minha opinião é essa, eu acho que ele é o mais forte, não sei se nós vamos estar juntos, mas o PSB está aberto ao diálogo e o Gomes, com certeza, faz parte das possibilidades. não, sem dúvida, o senador Eduardo Gomes exerce um papel fundamental hoje, enfim, em qualquer instância que ele for, acredito que vai ter um diferencial enorme, que ele é um político bastante diferenciado. Tiago, muito obrigado por receber a gente, foi bom demais falar com você, como você disse, fazia tempo que você não falava também publicamente, e eu agradeço muito por ter aceitado o meu convite aqui para falar com a gente. E a saúde, está bem? Como que está? Tranquilo? Kleber, estou bem, obrigado. Você sempre perguntou da minha saúde e está bem. Vamos dizer assim, cabeça boa, emocional bom e a recuperação confiante nela. O importante é que essa prova eu tenho aprendido muito com ela. Eu sempre fui muito confiante, nunca tinha tido nenhum problema de saúde. Eu acabei tendo que fazer uma série de cirurgias esses últimos 2 anos e eu cresci muito. Então, estou agradecido, em paz. Bom. E agradeço o amigo aí pela lembrança sincera e a preocupação. Claro, nossa torcida sempre por você, que você, eu sempre falo, é uma das boas novidades da política do Estado, e nós temos que ter esses bons valores, renovando, minimamente que a nossa política se renova, mas ela tem que se renovar. Parabéns aí, boa sorte, estamos sempre à disposição. Obrigado, Kleber. Você sabe que eu sou um dos mais liberais ali no PSB, você é um liberal que dialoga um pouco com os progressistas, eu sou um progressista que está mais próximo dos liberais. Sempre gosto de conversar contigo, tanto em entrevistado como também no pessoal. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado. Um abraço, eu que agradeço. Nós não podemos ter preconceito, tem que conversar com todo mundo, e todos nós estamos meio progressistas, né? Nós desejamos o progresso do Estado, do país, da humanidade, é isso que é o mais importante. Pessoal, é isso. Agradeço a todos pela atenção e nós voltamos a qualquer momento com outra importante personalidade da política Tocantins. Um abraço a todos e até a próxima.